nessa parte de pregar. Mas tem sido um desafio, né? Eu estava me lembrando quando eu comecei a tocar violão, eu comecei nos cultos de quarta-feira, e aí minha perna tremia tanto que o violão ficava subindo e descendo assim, balançando. Aí, da mesma maneira, eu fico um pouco nervoso aí de estar aqui na frente, né? Domingo passado eu tive a oportunidade de pregar lá na Videira, e foi uma bênção. E essa mensagem que eu vou trazer hoje à noite é a mensagem que eu preguei lá. Eu espero que possa alcançar o coração dos irmãos da mesma forma que alcançou o meu. Então, antes de iniciarmos, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para o livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler novamente dos versos 3 a 9. Amém? Leiamos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Oremos. Santo Deus e Rei, te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui em tua casa, te agradecemos pela oportunidade de te servir, de te cultuar, te louvamos pelos louvores, ó Pai, que entoamos aqui, que possam ter chegado como aroma suave no trono de graça, e te pedimos que o Senhor agora, Deus, nos dê um tempo de aprendizado e de absorção da porção da tua palavra. Te peço que o Senhor nos use como instrumentos em tuas mãos, ó Deus, para conduzir, para transmitir a palavra aos corações dos irmãos, e que o Senhor abençoe este tempo, nos permita esquecer tudo que está lá fora e focarmos nesse momento aqui, com a tua palavra contigo. No mais, te louvamos agradecidos por tudo. Em nome santo de Jesus Cristo, amém. Amados, o livro de 1 Pedro, ele é o 60º livro da Bíblia e 21º do Novo Testamento. Uma curiosidade, né? E aí, nessa primeira carta, nós vemos alguns conselhos do Pedro, né, que é apóstolo de Jesus Cristo, para os irmãos que estavam dispersos por alguns lugares e que sofriam bastantes perseguições. Por que eles estavam dispersos nesse momento que Pedro escreve essa carta? Os historiadores datam a carta de Pedro mais ou menos do ano 62 ou 64 depois de Cristo. Essa época era a época do imperador Nero. E aí o imperador Nero estava começando a perseguição contra a igreja. Né? Nero, mesmo que praticamente incendiou Roma, né? Nomeou um cavalo como pessoa ali importante da política. E a perseguição em si não estava no auge quando Pedro escreve aqui para os cristãos, mas já havia alguma hostilidade social, acusações e exclusão. Então Pedro, aqui nessa carta, ele está estimulando esses irmãos a exercitarem a sua fé e encontrarem refúgio nela, que é algo que a gente ouve constantemente, né? Precisamos ter fé nos momentos difíceis, precisamos lembrar de Deus em meio às tempestades, precisamos nos refugiar nesse dom da fé e exercitá-lo. Porém, apesar de ser comum a gente buscar alimentar a nossa fé em tempos de dificuldade, hoje eu gostaria de estudar com vocês a respeito da base da nossa fé. Então, por que nós temos fé e por que ela é útil para nós no momento de dificuldade? De que maneira podemos exercitá-la para que lembremos de Deus não só nas dificuldades, mas no nosso dia a dia? Construir uma base sólida, quando a gente constrói uma casa, por exemplo, a gente não pensa em maremotos, terremotos, furacões, principalmente no Brasil, né? Mas a gente se importa sim em fazer uma boa fundação. Nós que vamos ter um tempo, né, futuramente, Deus permitindo, com certeza vamos fazer um bom alicerce para essa casa, não apenas considerando os tempos de dificuldade, mas considerando todo o tempo que a gente vai estar ali servindo ao nosso Deus. Da mesma maneira, precisamos construir essa fé. E para isso precisamos entender, conhecer melhor a base da nossa fé. Então, antes de mais nada, o que é a fé? O que é exercitar a fé? Lá em Hebreus, capítulo 11,
verso 1, Hebreus 11:1, nós lemos o que o autor escreve dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, baseamos nossa fé na espera e naquilo que nós não vemos. E aí, esse mesmo capítulo, ele vai trazer alguns heróis da fé. São personagens bíblicos reais que exercitaram sua fé e que assim alcançaram um testemunho a ponto de entrar nesse rol da fama da Bíblia, né? Pessoas que são exemplos de fé para nós hoje. Então, ainda no capítulo 11 de Hebreus, no verso 4, vemos que Abel entendeu o sacrifício que Deus pediu e alcançou o testemunho de que ele era justo. E aí ele foi morto por isso, né? Logo mais na frente por Caim. No verso 8, Abraão obedeceu e foi para um lugar que ainda havia de receber. Lá em Gênesis 12:1, nós vemos Deus falar com Abraão e dizer: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu ainda te mostrarei. Então imagina, você que tem hoje sua vida aqui, né, trabalho, estudo, tem sua família, imagina você receber um chamado e Deus te dizer que você precisa sair e não te dizer para onde você precisa ir. Então o testemunho de fé de Abraão foi esse, de confiança, né? No verso 22 de Hebreus 11, José faz menção da libertação do povo de Israel e dá ordem sobre os seus ossos serem levados para outro lugar. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 50, dos versos 24 a 25. José, que governou, né, junto ali com os egípcios, num tempo que o povo de Deus era escravizado pelos egípcios. Então ele, quando está no seu leito de morte, faz menção de que o povo de Deus ainda seria visitado por Deus, e que aí nesse momento era para levar os ossos dele para onde quer que o povo de Deus fosse levado, né? E aí no verso 23, no verso seguinte, nós vemos que Moisés deixou o Egito, se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, passou o Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto até chegarem à terra prometida. E aí ele cumpriu o que José havia pedido. Nós lemos isso em Êxodo, capítulo 13, versos 19. Êxodo 13, 19, que diz assim: e Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia este, José, expressamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então José já tinha crido que Deus iria mudar aquela situação do povo de Israel. E aí, amados, todos estes heróis da fé têm algo em comum. Nós vamos ler lá no verso 13, ainda de Hebreus 11, onde o autor diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas, vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, mais uma vez, eu reforço com os irmãos: a fé é a prova das coisas que não se veem. Não adianta nós depositarmos nossa fé na esperança de que a gente, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu sei que Deus vai me tirar dessa. E aí Deus vai e me recompensa com me tirar dessa. Às vezes, a nossa fé está depositada num Deus que está conosco, mesmo no meio das dificuldades. E não necessariamente nós vamos ver essas coisas que esperamos alcançar em Deus, mas certamente vamos crer que Deus está conosco sempre. E aí, diante disso, considerando que a fé não é uma moeda de troca, uma negociação com Deus, em que nós temos crido? Em que temos depositado a nossa fé? E aí eu convido os irmãos a voltarem agora para o texto de 1 Pedro, onde nós vamos entender um pouquinho mais sobre nós, o que nós temos crido. Então, a primeira coisa que eu destaco para os irmãos que nós cremos é na ressurreição. O verso 3 de 1 Pedro 1 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja só, nós cremos numa ressurreição futura e cremos numa ressurreição presente. Pedro aqui está dizendo que Cristo nos gerou para uma nova vida e para uma viva esperança. E de que forma vai se dar essa ressurreição futura? Lá em Daniel 12, verso 2, nós lemos que: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então seremos ressuscitados? Com certeza. E para onde iremos depois dessa ressuscitação?
depois dessa ressurreição, não vou insistir em falar essa palavra, né? Depois dessa ressurreição, Daniel vai dizer que alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, cabe a nós avaliarmos e nós vamos entender melhor como saber para que lugar nós vamos. Cabe a nós avaliarmos para onde essa ressurreição vai nos dirigir. E aí, como podemos saber para qual lugar iremos ressurgir? Como podemos saber para qual lugar será a nossa ressurreição? Aí nós já vamos um pouquinho mais para frente em João, capítulo 5, versos 28 e 29, onde João vai dizer: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então vimos em Daniel que existem dois lugares para o qual podemos ressurgir: um lugar de vida eterna e um lugar de desprezo eterno. João já vai dizer que aqueles que fizeram bem vão para o lugar de vida eterna, e aqueles que fizeram mal vão para a ressurreição da condenação, que é esse mesmo lugar do desprezo e vergonha eterna. Então, vamos nos preocupar em fazer o bem, certo? Vamos nos preocupar em ressuscitar para o lugar de vida. E aí uma pergunta natural que surge é: como podemos fazer o bem para alcançar essa ressurreição da vida? E aí lá em Salmo, capítulo 14, versos 2 e 3, o salmista vai dizer: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendido e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram inimigos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, a pergunta que fizemos agora há pouco: como fazer o bem e alcançar essa ressurreição para a vida? A resposta para essa pergunta é: não podemos. Simplesmente não podemos. E essa é uma notícia um pouco pesada, né? Um pouco ruim para nós. Entretanto, Deus, através de Jesus Cristo, nos traz uma boa notícia, uma boa nova. Lá em João capítulo 14, verso 6, João vai declarar, aliás, Cristo vai declarar, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Efésios 2:1, Paulo diz que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. E ainda no mesmo capítulo, Efésios 2, já no verso 5, ele continua dizendo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí um pouquinho mais para frente, nos versos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em João 11:25, João vai dizer, Cristo vai dizer, na verdade, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Paulo vai dizer em Romanos 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amados, existe uma ressurreição, nós cremos nessa ressurreição, e existem dois destinos para ela: podemos ressurgir para a vida ou para a perdição eterna. Aquele que faz o bem vai ressurgir para a vida, mas nós não podemos por nós mesmos fazer o bem. Mas aquele que serve a Jesus Cristo, como diz em João 11:25, que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então veja só, aquele que não encontrou a Cristo ainda tem a possibilidade de ressuscitar para um lugar onde não vai haver mais condenação. E nós, que já somos salvos, também temos uma ressurreição. A nossa conversão nos trouxe para uma nova vida, onde nós vamos viver em novidade de vida, como Paulo vai dizer em Romanos 6,4. No finalzinho do versículo ele diz: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então a ressurreição para nós, a ressurreição para você que já é salvo, é andar em novidade de vida. Essa é a base da nossa fé quando a gente pensa na ressurreição. Já está tudo bem, já sei que eu sou salvo, já sei que eu vou ressurgir no céu ao lado de Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo. Mas o que isso significa para nós hoje, nesse tempo presente? Precisamos, e vamos ver mais para frente, operar a nossa salvação através desse andar em novidade de vida.
Então, para sumarizar esse ponto, que nós cremos na ressurreição, devemos ter fé numa ressurreição que ainda virá, onde seremos ressuscitados para um mundo com Cristo. E devemos viver como pessoas ressurretas para uma vida com Cristo e em novidade de vida. Então, quando nós temos uma novidade, uma marca, bem registrada de quando você tem algo novo, é o compartilhar. Eu estava olhando hoje, ou foi ontem, não tenho certeza, um casal amigo meu que se casou recentemente. Inclusive, eles se casaram no mesmo local que a gente se casou. E aí, dezenas de stories lá no Instagram, um atrás do outro, de fotos, republicações e tudo. Por quê? Porque eles estão agora no novo período de suas vidas. Estão divulgando para as pessoas que agora eles já estão casados. E nós, como crentes, temos divulgado a respeito do novo amor para o qual nós temos vivido, a respeito do Cristo que morreu por nós, deu sua vida por nós, para que andássemos nessa novidade de vida. Quão felizes e empolgados temos sido no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa família, nos ambientes onde convivemos, para divulgar e falar dessa novidade a qual nós estamos inseridos. Precisamos pensar na nossa salvação dessa forma, sabendo que somos salvos, mas pensando em viver nessa novidade de vida. Cremos na ressurreição e também cremos na herança. Então, voltando para 1 Pedro, os versos 4 e 5, Pedro vai dizer que, continuando a leitura, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Eu busquei o conceito de herança dentro do direito, quando a gente vai buscar um advogado, para um parente nosso faleceu e nos deixou alguma herança. Então, geralmente a gente busca um advogado e aí faz o inventário, pega o score, enfim, aquelas questões que eu espero que ninguém tenha sido passar, nem eu. Mas o que seria herança dentro do conceito do direito? Herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações deixados por uma pessoa falecida para os seus herdeiros. Quando alguém morre, tudo que tinha ou devia forma-se o que se chama de espólio, que será partilhado entre os herdeiros conforme a lei ou conforme o testamento. A herança ela é universal, ou seja, ela inclui bens e direitos, e a transmissão é automática. Então veja que interessante, nós cremos que nós somos herdeiros. Nós que somos salvos somos herdeiros. E as pessoas que não são salvas também são herdeiros. E nós vamos entender qual seria a herança de cada um, tal qual nós vimos agora há pouco, qual é a ressurreição de cada um, daquele que crê em Cristo, daquele que não crê. Vamos entender um pouco mais a respeito dessa herança que foi deixada para todos, de maneira automática, e de maneira completa. Então, vamos abrir agora para Romanos, capítulo 5 novamente. No verso 12, Paulo vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí alguém poderia pensar ou dizer, não, mas eu não peco, eu sou uma pessoa santa, eu no final do ano faço uma cesta básica, distribuo no meu trabalho, nas pessoas necessitadas, ajudo, no carona, faço tudo o que precisa ser feito. E aí lá em Salmo 51, o salmista vai declarar, Salmo 51, verso 5, ele vai dizer que eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então sim, você e eu somos herdeiros do pecado, desde o nascimento. Não há, como nós vimos no primeiro ponto, bem que eu possa fazer por mim mesmo, que me livre dessa herança, que me livre dessa condenação. A herança é automática. Eu herdei esse pecado desde o meu nascimento. E Paulo vai nos dizer a respeito dessa herança, ele vai nos trazer uma boa notícia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Vamos botar a pessoa da Bíblia para trabalhar hoje. Abrir as passagens. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 a 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja como a Bíblia tem uma harmonia intrínseca. Paulo vai dizer que todos serão vivificados em Cristo.
Nós vimos no primeiro ponto que a ressurreição é para todos. Para alguns para a vida, para outros para desprezo ou condenação. E agora ele está dizendo aqui que, a respeito da herança, todos herdamos o pecado de Adão, todos morremos em Adão, mas todos podemos ser vivificados em Cristo. E essa é a boa notícia para as nossas vidas. Paulo ainda vai dizer em Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma frase que eu acho muito engraçada lá no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social corporativa, né? Quando você faz alguma coisa no trabalho, você usa essa rede social para divulgar. E aí tem outras pessoas de outras empresas que interagem. Aí tem uma frase bastante conhecida lá que é atitude de dono. Então você trabalha numa empresa, você não é dono da empresa, não recebe como dono da empresa, mas a sua atitude deve ser uma atitude de dono, ou seja, uma atitude de quem compreende todo o negócio e vai fazer de tudo para que aquilo ali cresça, né, se desenvolva. Apesar das controvérsias do mundo corporativo, aqui a Bíblia vai nos desafiar a mesma questão. Precisamos, como crentes, termos atitudes de herdeiro. Então, se você é filho de Deus, verdadeiramente transformado e renovado pelo seu poder, você precisa agir como herdeiro dessas bênçãos. E essa atitude de herdeiro não é uma atitude empoderada, não é uma atitude para fazer você se destacar acima dos outros, muito pelo contrário. É uma atitude de quem entende qual é o papel de filho no reino de Deus. Uma atitude de quem entende qual é o papel de Deus nas nossas vidas, não só a gente, não só nós que somos crentes, mas na vida das pessoas que são perdidas. E aí, mais uma vez, a gente retoma o primeiro ponto a respeito de divulgar e falar desse amor de Deus. Se você é herdeiro, a sua atitude de herdeiro é andar em novidade de vida, para que o exemplo da sua vida impacte a vida dos outros, para que a mensagem que você prega também alcance o coração dos outros. Então, sumarizando esse ponto, temos uma herança a receber. E essa herança pode ser de vida ou pode ser de morte eterna. Para você que já recebeu a sua herança de vida, que já garantiu a sua herança de vida, na verdade, viva como quem desfruta as bênçãos de ser herdeiro. Então, cremos na ressurreição, cremos na herança. E continuando agora em 1 Pedro, vamos para o verso 5 do capítulo 1. Vamos ver que nós cremos no poder de Deus. O verso 5 vai dizer que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E qual seria esse poder de Deus para as nossas vidas? A gente falou no comecinho que a fé não é uma moeda de troca. Nós não estamos falando aqui que nós acreditamos num Deus todo-poderoso para fazer acontecer conforme nós gostaríamos que Ele fizesse. Não estou falando aqui para você que Ele tem poder para te enriquecer, para te promover, para te fazer mudar de país. Vamos ver qual é o poder de Deus a respeito do qual Pedro e as demais passagens estão falando. Então, abrindo agora para João 1,12, João capítulo 1, verso 12, nós lemos que: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então imagina você que eu estou com uma cárie no meu dente, né? Está doendo muito, estou aqui pela graça tomando remédio para não falecer de dor, e aí eu procuro a doutora Ingrid, e aí eu falo: Ingrid, se você conseguir limpar essa cárie do meu dente, fazer essa dor parar, a partir daí você vai poder ser chamada de dentista. Eu vou dizer para as pessoas que você consertou meu dente e você será uma dentista. Isso procede? Não, né? Por quê? Porque a Ingrid já é formada, já tem CRO, já trabalha na área, ela já é uma dentista. Então vejam você, eu não posso dar poder a alguém, ou então eu não passo a poder a algo que eu já podia. Conseguiram seguir esse raciocínio? Eu não sou violonista, eu não toco violão. Se eu vier aqui e alguém dissesse: toca essa música, a partir daí você vai ser um violonista. Eu já sou violonista. Então, se alguém disser assim: faça uma coisa, e a partir daí você será chamado de outra coisa, é porque você não era essa coisa antes. Então, retomando para a nossa passagem, João vai dizer: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
Amados, nem é uma mentira que o mundo prega, né, para muitas pessoas, é que todos são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. E isso é uma mentira, como vimos aqui em João. Nem todos são filhos de Deus. Passamos a poder ser chamados de filhos de Deus no momento que nós recebemos a Jesus Cristo e no momento que nós cremos no seu nome. Então essa é uma verdade muito dolorida para alguns, mas muito confortadora para nós, né? Como diria o pastor André, nessa hora é que os irmãos dizem amém. Então, mais uma vez, né, eu só passo a poder algo que eu não podia antes. Então, se eu não era filho de Deus, a partir do momento que eu creio no seu nome e que eu o recebo, eu passo a poder ser filho de Deus. E é Deus quem nos dá esse poder. Lá em Efésios 2:8, Paulo explica como isso funciona. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Aí tem uma curiosidade, que a palavra dom, em inglês, é a palavra gift, né, pastor? Depois se estiver errado. Que é a mesma palavra que a gente traduz como presente em português. Presente, imagina que você está lá na sua festa de aniversário, convidou a igreja para comer um bolo, e aí as pessoas vão chegar com os presentes, e aí vão entregar para você, né? E aí eu, por exemplo, comprei uma camisa do Vasco, e aí entreguei para alguém que não é vascaíno, essa camisa. Mesmo que essa pessoa não torça para esse time, essa pessoa na sua festa de aniversário vai rejeitar o presente? Vai dizer para mim assim, não, esse presente não, joga fora. Por mais que tenha intimidade com a pessoa, vai rejeitar, vai descartar? Não, vai receber, vai pedir a nota fiscal, vai ficar. Então, presentes a gente não pode aceitar ou recusar. Presentes a gente apenas recebe. O poder de Deus para a nossa salvação é que Ele nos deu um presente, que está única e exclusivamente no poder dele nos dar. E nós não temos a opção de aceitar, de por nós mesmos garantir esse presente ou garantir essa salvação. Muito pelo contrário, é um presente de Deus, é dom de Deus. Em João capítulo 10, dos versos 27 a 29, nós lemos Cristo falando. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Uma verdade nessa passagem é que estamos na mão de Cristo, e ninguém pode nos tirar, arrancar ou arrebatar dessas mãos, conforme a passagem bíblica nos diz. Então a nossa salvação é um presente de Deus para nossas vidas, e ninguém pode tomar esse presente, nem você mesmo pode perder esse presente. É um presente de Deus para as nossas vidas, e é o poder dele que opera em nós, através da salvação que ele proveu, para que não nos perdêssemos. Então, cremos na ressurreição, cremos na herança, cremos no poder de Deus, né? Então, ressurgimos para receber essa herança. Vamos herdar algo que Deus nos deu como presente e que Ele, através do seu poder, nos garante. E por fim, o que de fato vamos herdar, vamos ressuscitar para fazer o quê? O que Deus tem o poder para nos garantir? Nós cremos na salvação. E aí, vamos finalizar este último ponto da mensagem, no verso 9, onde Pedro vai dizer: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu treinei muito isso lá em casa, porque esse versículo, ele é meu versículo favorito da Bíblia. Vou explicar para os irmãos por quê. Eu treinei muito lá em casa porque me emociona. Esse versículo, bem simples para mim, é um resumo daquilo que o Evangelho significa para as nossas vidas. Quando nós nos casamos, e aí todos os irmãos aqui que são casados sabem, a gente faz um voto, né? Até que a morte nos separe. E aí, você não pensa isso no momento, mas depois você se dá conta de que um dia a morte pode separar vocês dois. O relacionamento todo vocês vão lutar debaixo da graça de Deus para construir, desenvolver e nunca se separarem. Nem de maneira definitiva e muito menos de maneira dentro da sua casa, viver separado, enfim, questões que envolvem o matrimônio. Mas um dia o seu relacionamento de casamento vai terminar, se um de vocês morrer primeiro. E é muito estranho a gente pensar nisso, né? Uma coisa que a gente vai passar a nossa vida inteira desenvolvendo, construindo, fortalecendo, alimentando. Um dia vai ter um fim natural. Natural. Eu digo isso porque assim, todos vamos morrer, ok.
Mas a nossa vida a gente vai vivendo, vai desenvolvendo, mas tem certas coisas na vida que a gente constrói, desenvolve, né? Tal como os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, e a gente às vezes não considera que um dia isso vai acabar naturalmente, vai acabar. E da mesma forma, hoje nós exercitamos a nossa fé, nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nós lemos as Escrituras, oramos, participamos do trabalho da igreja, e um dia a nossa fé vai acabar. Um dia você não vai mais precisar de fé para viver as coisas que Deus tem guardado para a sua vida. Um dia você vai ver com seus olhos todas as coisas as quais Deus tem preparado. E isso é muito importante, para que a gente entenda que, se a nossa fé tem início, meio e fim, precisamos entender como isso funciona de uma perspectiva espiritual. E aí eu trouxe uma palavra que o pastor Francisco trazia muito aqui na igreja, né? Que é a palavra cosmovisão, né? Uma palavra que para mim foi nova na época, e aí ele explicou, e que é uma coisa bem simples na verdade, a cosmovisão cristã e o real significado da salvação. A cosmovisão é a maneira como alguém entende e interpreta o mundo com base em suas crenças mais profundas. Então, quando a gente pensa a respeito da nossa vida espiritual, ligada com a nossa vida terrena, ligada com todas as coisas que a gente vive, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente eclesiástico na igreja, nosso ambiente familiar, a cosmovisão é aquilo que te guia, é aquilo que te dirige. E a cosmovisão cristã é baseada na palavra de Deus, então são seus princípios baseados na palavra de Deus que dirigem todas as suas atitudes, decisões, pensamentos e que moldam de certa forma o seu caráter. Então a cosmovisão cristã, baseada na palavra de Deus, responde perguntas importantes para a nossa vida, né? Por exemplo, de onde viemos? Nós fomos criados por Deus. Isso está lá em Gênesis 1:1. Quem somos? Pessoas criadas à imagem de Deus. Gênesis 1:27. E aí o que deu errado? Se nós somos criados à imagem de Deus, por que existe esse pecado que nós herdamos? E aí para que serve a nossa fé? Por quê? O que deu errado? O pecado entrou no mundo. Isso está lá em Romanos 3:23. Qual é a solução? Jesus Cristo é o Salvador, como lemos em João 14:6. E qual é o destino final? Vida eterna ou condenação eterna, como lemos em João capítulo 3, dos versos 2 ao 7. Então, para aquele que não crê, é necessário entender. Deixa eu não colocar a passagem aqui, vamos pular esse pequeno detalhe. Para aquele que não crê, é necessário entender que existe uma condenação eterna. E para aquele que crê, para nós que cremos, o que significa crer na salvação? E aí eu desafio os irmãos: será que temos crido de maneira correta em nossa salvação e operado ela como deveríamos? Por quê? Porque a salvação, ela não é um fim em si mesmo. Então muitos crentes têm vivido como se somos salvos, então devamos e comamos, porque amanhã morreremos e iremos para o céu. Mas a salvação, ela existe e ela deve ser operada. Ela não termina no ato da crença. E ela não termina simplesmente no ato de você crer no Senhor Jesus e ser salvo. Por exemplo, Tiago, capítulo 2, verso 19, Tiago vai dizer: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar lá na classe dos jovens, falava na classe dos juniores, né? A respeito do livro do Peregrino, que era um livro que a gente trabalhava nos juniores e é o meu livro favorito, onde o John Bunyan conta uma história de um personagem chamado Cristão, que ele descobre que ele tem uma carga pesada de pecados e que a sua cidade vai ser destruída. Ele mora na cidade da destruição, né? O nome pouco indicativo. Ele descobre através da palavra de Deus que essas coisas vão acontecer. E ele começa uma jornada numa cidade celestial. Cidade essa que ele não sabe ao certo, ele não tem um mapa, digamos assim, que garanta para ele que existe. Ele tem apenas um caminho. O evangelista, que é o personagem que mostra para ele, diz assim: segue esse caminho a vida inteira. E aí ele segue. Chega um momento do livro onde ele encontra uma cruz que simboliza o encontro que nós temos com Jesus Cristo. E ao longo desse caminho, dessa primeira etapa, ele tem uma mochila cheia de pecados. Uma mochila enorme, que é utilizada lá no livro com o nome de fardo, né? Então, uma mochila gigantesca. E aí quando ele chega nessa cruz e encontra Cristo, a mochila cai das costas dele. Quando você está lendo o livro, você pensa:
precisamos entender como que ele vai se livrar dessa mochila. A trama central se dá no fato de que ele tem essa mochila e essa mochila causa muitos problemas para ele, né? E aí quando ele se desfaz dessa mochila, quando ela cai no encontro dele com Cristo na cruz, e aí você fecha o livro e pensa assim, cheguei na melhor parte, amanhã eu vou terminar. Quando você fecha o livro, eu estou vendo o livro aqui, mas quando você fecha, e aí você tem um marcador nessa página, você percebe que você está bem no começo do livro. Você não está no meio do final, você não está quase no final, como geralmente é nos filmes, né? O clímax, quando a gente chega no clímax, é perto do final do filme. Mas você está bem no início. Por quê? Porque o momento da nossa salvação, ou o momento da nossa conversão, para ser mais específico, é o início da nossa jornada cristã. Então precisamos entender que a nossa salvação não é um fim em si mesmo. Não podemos encarar a salvação como estamos salvos, estamos garantidos, vamos ficar tranquilos. Pelo contrário, precisamos operá-la. E aí, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente, para facilitar o entendimento, que a salvação ela existe em 3 tempos. Tipo verbo. Verbo a gente não conjuga no passado, presente e futuro. A salvação ela existe em 3 tempos. A salvação no passado é o momento da nossa conversão. E aí, nesse momento, o crente já foi definitivamente salvo da culpa e penalidade do pecado. Onde vemos isso? Em Efésios 1, 13 e 14, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O conceito de penhor é bem interessante, né? Não sei se alguns irmãos aqui já penhorou alguma coisa, mas você vai lá na Caixa Econômica, ou então em outra casa de penhores, e aí você tira, por exemplo, a sua aliança, que é de ouro, ou então outra coisa que você tenha preciosa, né? As pessoas costumam penhorar metais preciosos, mas você pode penhorar o que você quiser. Você entrega e a pessoa te devolve um valor, e geralmente próximo do que vale aquilo ali que você está deixando. Você pega o valor e você diz assim, olha, eu volto para pegar isso daqui. Quando eu tiver o valor de novo, eu volto, aí eu te devolvo o valor, você me devolve o meu item. Isso é penhorar. Então a nossa salvação ela tem um penhor. E o próprio Jesus Cristo é o penhor da nossa salvação. É o que garante que nós teremos essa salvação completa e redentora de nossas vidas. E aí a fase presente da nossa salvação é a nossa santificação. O crente está sendo salvo do hábito e dominante poder do pecado. Onde vemos isso? Em Filipenses 2,13, onde Paulo vai dizer: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, como eu falei para os irmãos alguns pontos atrás, a nossa salvação hoje precisa ser operada. A nossa fé não pode ser uma fé abstrata, onde nós cremos em algo que desejamos receber, desejamos viver, mas que nós não temos operado e exercido em nossas vidas. Que se dá através da nossa santificação, fugindo do domínio do pecado. E por fim, a nossa salvação futura será a nossa glorificação. O crente ainda espera, quando será salvo da presença do pecado, para a completa conformidade a Cristo. Vemos isso em Romanos 13, 11, onde Paulo vai dizer: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja o que Paulo diz: nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a nossa salvação precisa ser exercitada, operada, para que possamos nos aproximar cada vez mais desse dia, exercitar cada vez mais a nossa fé, para o dia em que não precisaremos mais dela, o dia em que veremos todas essas coisas que temos escrito. E eu quero concluir dizendo que o título dessa pregação era O Começo do Fim. Nós vimos que nós cremos na ressurreição, nós cremos na herança, nós cremos no poder de Deus, e tudo isso porque a nossa fé ela tem início lá na nossa conversão. Ela está sendo exercitada na nossa santificação, e ela terá um fim, ou propósito final, a salvação das nossas almas. Então não esqueçamos do propósito da fé, ela é por enquanto, e ela nos conduz até o dia em que não precisaremos mais crer, porque nós iremos ver.
E eu quero encerrar com uma citação do livro Peregrino, onde um dos personagens disse: os olhos da fé enxergam a cidade celestial, mesmo quando os pés sangram no caminho. Amém? Quero orar encerrando esse momento.